Eu só estou aqui para comentar um pouquinho sobre o filme do Bolsonaro. Olha só, vou lançar um filme, entendeu? Muito feliz de ter aí a interpretação aí de um grande ator de Hollywood aí, que é o Jim Caviezel. Um grande amigo meu, tá ok? Estou extremamente honrado aí. Forte abraço a todos. Vou colocar essa imagenzinha aqui, né? Pra ajudar a contextualizar os meus comentários sobre este filme do Bolsonaro, que sinceramente me surpreendeu, viu? Não vi, o filme ainda nem foi lançado. Eu não tô igual certos canais aí que colocou o Superman, o Super Beta, no topo da tier list. Isso mesmo, sem que o filme nem tivesse sido lançado. Beleza? Um breve comentário aqui pra vocês, vamos lá. Eu fiquei um pouco surpreendido por conta da escalação, né? Eu não sei se ele foi chamado ou se ele que se propôs a fazer o filme do Bolsonaro, mas eu realmente fiquei um pouco surpreendido quando eu descobri que é o Jim Caviezel que tá fazendo o papel do Bolsonaro neste filme. Por quê? Porque o Jim Caviezel, cara, o Jim Caviezel é um dos maiores atores de Hollywood. E não só de Hollywood, eu digo do cinema geral, porque ele saiu depois que ele fez o filme Paixão de Cristo. Jim Caviezel foi completamente expurgado por aquele lugar completamente satânico, né? Então, assim, se eles são inimigos do Jim Caviezel, ou seja, o Jim Caviezel estava no caminho certo, obviamente, quando ele fez o filme do Paixão de Cristo, né? E não só esse, como um outro grande filme que eu gosto bastante, né? Como o Conde de Monte Cristo, um filme excelente, um filme que eu vi na minha infância, né? Eu tenho uma memória afetiva muito boa com este filme, esse filme é muito bom. Então, realmente, eu fiquei um pouco surpreendido pelo nível, né, do ator que vai fazer o papel do Bolsonaro. A gente tem que admitir uma coisa, né? Apesar do Bolsonaro ter decepcionado em diversos pontos, né? Quem me acompanha sabe que eu fiquei decepcionado com o Bolsonaro em muitos pontos, né? Ele me decepcionou. Eu realmente tive uma expectativa muito grande na época do governo dele, até porque eu também não tinha muito conhecimento sobre a questão direita e esquerda. Hoje, né, com amadurecimento, na minha fé, o crescimento na minha fé, eu fui estudando mais, descobri que o católico ele não pode ter um posicionamento nem de direita nem de esquerda, porque a gente não tá nesse joguinho, e a gente sabe muito bem que esse joguinho veio lá da Revolução Francesa, e quando, no final das contas, na essência, tá, eu tô dizendo na essência, tá, alimenta o outro, então são basicamente iguais, né, até porque um gerou o outro, né. Enfim, então não vou dar essa contextualização histórica aqui, que isso não é o foco desse momento, é falar sobre o filme. Então naquela época eu fiquei um pouco com uma expectativa muito grande em relação ao governo do Bolsonaro, e depois eu me decepcionei, como eu falei pra vocês. Só que a gente tem que admitir que o Bolsonaro, querendo ou não, ele é uma grande personalidade, né, da direita, não só no Brasil, como no mundo, né? O Bolsonaro é uma personalidade da direita não só no Brasil, como no mundo. E a produção desse filme é um sinal disso, entendeu? O Bolsonaro, ele é conhecido no mundo inteiro, ele foi um presidente da República. E tudo o que ocorreu até ele chegar na presidência da República também foi conhecido no mundo inteiro. Então a gente não pode negar os fatos, apesar dos erros, né, dos muitos erros que o Bolsonaro teve no seu governo. Mas enfim, então com essa grande popularidade que o Bolsonaro teve, inclusive lá nos Estados Unidos, com a direita americana, porque tem muitos da direita americana que concordam com os posicionamentos do Bolsonaro, apoiam o Bolsonaro e conhecem o Bolsonaro. E eu não descarto a possibilidade de uma dessas pessoas da direita ser o Jim Caviezel, né? O Jim Caviezel realmente conhecer a história do Bolsonaro, acompanhar o Bolsonaro e apoiá-lo. Por isso que eu fico na dúvida. Eu não sei, tá? Se vocês puderem me dizer se foi uma escalação ou se foi ele que se propôs a fazer isso, entendeu? Porque também eu não descarto por conta do Jim Caviezel ter uma grande proximidade com a direita americana. O Jim Caviezel, ele sempre tem grande proximidade com a direita americana, proximidade com o Trump, né? O Trump também tem uma proximidade muito grande com o Bolsonaro, com os filhos do Bolsonaro, que inclusive estão lá passando algumas dicas sobre a personalidade do pai dele, algumas coisas sobre a vivência realmente, né, para a produção do filme. Então eu fiquei um pouco surpreendido com a escalação do Jim Caviezel, mas ao mesmo tempo eu tenho noção de que o Bolsonaro é uma personalidade, né, uma figura da direita não só no Brasil, como no mundo. E esse filme aí
traduz muito bem isso, tá? Eu realmente tô curioso, tá, sobre este filme. Eu não tô aqui hypado porque eu sou fanboy do Bolsonaro, não. Como eu falo pra vocês, eu tenho críticas sim ao Bolsonaro, algumas posturas que ele teve no governo dele. Não vou ficar falando aqui sobre isso, né? Eu tô comentando aqui especificamente sobre o filme, mas eu fico curioso pra ver como é que vai ser essa produção. E aí a gente vai ficar acompanhando os próximos passos aí. Ainda não saiu o trailer oficial, saiu só essas filmagens aí, como se fosse um making of. Acho que não é nem um teaser, é um making of, tá? Não é um teaser ainda completo. E outra coisa, o pessoal tá falando sobre uma música da Beyoncé aí que ela entrou, né, com ação, uma espécie de processo com direitos autorais pra bloquear essa música no filme. Mas na minha opinião, isso foi intencional, tá? Por quê? Porque esse filme, ele vai bater totalmente de frente com a esquerda, obviamente. A gente sabe muito bem disso. As pessoas da esquerda, principalmente os influentes, pessoas que são muito conhecidas, né, pessoas da mídia, elas vão se posicionar ali mostrando repúdio a esse filme. Só que eu acredito que isso aí seja uma estratégia justamente para chamar a atenção, para causar uma espécie de... aquela questão do hype, né? A gente sabe muito bem que a cultura do hype também entra aqui, então... e também não é uma coisa que está só limitada ao YouTube, pelo contrário. Essa questão da cultura do hype, das polêmicas, já existia na época, já existia no cinema, já existia nos jornais, nas revistas. Ou seja, o que aconteceu foi que veio o advento da internet e isso se estendeu para as plataformas digitais, para o YouTube, para o Instagram. Então, aquele mainstream que estava preso somente ali em Hollywood, nos jornais e tudo mais, ele se estendeu hoje aqui para a realidade das redes sociais. Ou seja, comprando um monte de YouTube e um monte de YouTuber também querendo ganhar o seu like e se alimentar desse mainstream satânico. Mas, enfim. Então, acho que foi intencional justamente para causar uma polêmica e aumentar o reboliço em volta deste filme, principalmente com a personalidade que tem grande fama nos Estados Unidos e no mundo, que no caso é a Beyoncé, tá? Eu acho que isso foi proposital, porque vai dizer que os caras que estão fazendo esse filme não sabem que a Beyoncé é de esquerda, né? Ah, não, a gente descobriu isso agora, perdão. Ah, eu não sabia que ela não gostava do Bolsonaro. Eu não sabia que ela não gostava da direita e nem mesmo do Trump. É uma coisa que a gente descobriu que agora, né? Pelo amor de Deus, né? Só uma pessoa muito inocente pra acreditar nisso. Então, na minha opinião, foi completamente intencional, justamente pra aumentar o reboliço em volta deste filme, que tá despertando curiosidade até mesmo no povo da esquerda, tá? Tem muita gente denegrindo, né? Dizendo que tá aparecendo... assim, pelas essas poucas imagens que saíram agora, que tá aparecendo produção da Record, não sei o que, CGI fraco, CGI não, desculpa, as filmagens e os ângulos, né, a caracterização tá muito fraca, enfim, como eu falei pra vocês, é um filme que traduz também uma guerra política, né, um filme que vai ter um grande apoio do pessoal da direita, em contrapartida o pessoal da esquerda vai tentar denegrir tudo isso, tá? E... realmente é um pouco surpreendente sabermos que o Jim Caviezel está interpretando o Bolsonaro, né, pelo gabarito do ator. Mas também não podemos simplesmente ignorar a figura política, a influência da figura política do Bolsonaro na direita, não só no Brasil, como no mundo também, né? Hoje a gente vive num mundo onde as informações chegam lá no Japão, assim, em questão de segundo. Então... todo mundo de direita no mundo, né, que acompanha política, políticos também que estão aí na ativa da direita, sabe quem é o Bolsonaro, obviamente, né, principalmente nos Estados Unidos. E aí, e esse filme é um reflexo disso. Acho que esse filme vai ser bom por conta do ator. Pode ser também, eu tô um pouco curioso, vou ser bem sincero com vocês, eu tô curioso. Rotten Tomatoes, 0% de avaliação, com certeza. Mas isso aí não é por conta da qualidade do filme, não. A gente sabe muito bem que vai ser por conta de guerra política. Esse filme aqui, ele está dentro de uma guerra política. Esse filme aqui, ele é especificamente, objetivamente, para atacar a esquerda e para motivar o pessoal da direita. E mais ainda o pessoal bolsonarista, né? O pessoal da direita americana também vai estar de olho nisso daí, tá? Esse filme, ele não está causando reboliço somente aqui no Brasil, como também lá nos Estados Unidos, entendeu? Então é isso.